Bom dia! Fala aí. Tomamos café já? Preparado? Corridinha, exercício, tudo arrumado? Fechar, né? A base do time, que nem eu falei ontem, depois da análise dos jogos. Vamos ver como é que tá. Fiz uma listinha aqui, deixei separado já quem são os melhores prospectos, né? As melhores opções dessa rodada. Mas não escalei ainda, tá com o time da rodada 12 do mês passado. Rony suspenso. Não sabia disso, vi agora há pouco, né? Vamos vender todo mundo. Vamos lá, começando pelo ataque, sempre lembrando que a ideia é esperar as escalações. Os dois jogos dos favoritos são 4:30, 3:30 já tem a escalação ali, dá tempo de mudar, fazer as alterações até 4:29. Então, saiu a escalação 3:30, dá uma olhada, Flamengo, Inter, resolve as dúvidas e joga a partir desses dois times. Pensando que amanhã, claro, tem outros jogos, mas que nenhum com tanto favoritismo. Vamos lá. Já que eu estou abrindo aqui, vou mostrar como eu faço sempre. Essa conta não tem o mínimo para valorizar. Aí eu confesso que a partir de 150 e pouco não tem que se preocupar muito. Mas é bom, o mínimo para valorizar é uma ferramenta bem legal. Quem puder utilizar uma conta com mínimo para valorizar, é maneiro. Vai pela posição, filtro provável ou dúvida. Eu gosto muito de ver sempre um jogador em dúvida, porque pode ser uma opção que ninguém tá olhando, e aí você tem o cara que pontua além do que a unanimidade, do que a grande maioria, né? E divide pela média. É o que eu faço sempre. Caio Jorge, praticamente o artilheiro do campeonato, né? Ainda não é o artilheiro, mas tá jogando muita bola. Então, ele é uma unanimidade essa rodada. Eu gosto de botar ele logo. Pode ter time sem ele. Se quiser preferir ir direto no Flamengo e Inter, dá pra jogar sem o Caio Jorge, mas é arriscado. Se não tiver o mínimo pra valorizar, dá pra ter uma ideia pela desvalorização dele na última rodada, ó. E o valor tem que se aproximar sempre à média. Então, ele deve estar uns 4, 5 cartoletas pra valorizar. Depay, ótima opção pela média. Os últimos números dele são fracos, ó, 2, 2, 13, mas em casa ele joga muito bem, a média dele mandante é muito maior, então em casa ele joga bem demais. Eu não vou respeitar o Bragantino, vem da pausa, mas estava jogando muito bem o Bragantino, tomando menos gol, então não vou com Depay. Verratti sempre é uma boa opção, o cara é matador, não é em São Januário, mas ele sempre tá cravando. Ó, aqui ele só vacilou aqui, mas ó, 18, 9, 5, 8, sempre é uma boa opção. Tô na dúvida se eu não escalo ele também. Não vou arriscar Renato Kaiser, isso aqui é porque ele tem menos jogos. Pulgas, excelente opção sempre, ainda mais para reserva de luxo, porque o valor dele é mais baixo do que os melhores atacantes, ó. Sempre uma opção excelente, tá na minha lista que pode vir para jogo. Eu gosto aqui, ó, não vou de Bright White. Às vezes eu costumo apostar no Bright White, mas eu prefiro quando o Grêmio joga em casa. E como vai pegar o Cruzeiro, que eu quero escalar alguém da zaga, não vou fazer bater. Daqui para baixo já ficou ruim, ó. Batalha, Hulk, Barleta, Ryan, não. Alisson, não. Mas é bom jogador. E Arthur não vou porque é clássico. Se fosse com alguém, eu iria com o Verratti. Mas a princípio eu vou fechar com o Wesley Luiz Araújo. Eu queria o Borré, mas pelo visto ele saiu daqui, né? O Borré tava por aqui, na média. Ele deve estar em dúvida, mas como eu falei, Inter vai ter escalação, dá uma olhada se quiser apostar duplo no Inter. Borré de reserva de luxo. O único atacante confirmado do Flamengo é o Luiz Araújo, mas pode olhar a escalação. Vai que vem um Plata, um Cebolinha, um Bruno Henrique que você quer apostar. Vai pra dentro. Vale muito ter alguém do ataque do Flamengo. No momento eu vou com o Luiz Araújo e o Wesley. Deixa eu ver o que aconteceu com o Borré. Eu vou olhar a escalação, porque na minha dúvida. Ah, o Borré tá aqui. Dá pra botar ele de reserva de luxo, porque a média dele é mais baixa. Eu tô em dúvida se entra o Borré aqui, reserva de luxo, ou o Eric Pulga. E ainda pode entrar o Verratti, mas a princípio o time é esse. O Wesley ele tem muito média básica, não fez gol no Brasileiro, acho que ele não fez gol nesse ano inteiro ainda. É um absurdo para quem é centroavante, mas ele quase foi vendido. Então, ele tá jogando bem e ele é jogador de cartola, ele pontua muito com roubada de bola, finalização, assistência. Vou colocar.
Aqui eu não sei se eu dobro o Inter com o Borré ou se eu deixo o Eric Pulga ou outro atacante do Flamengo. Também posso vir com Verratti e Luiz Araújo para reserva de luxo. Isso vai depender da escalação. Eu gosto muito de botar o Verratti aqui e o Luiz Araújo de reserva de luxo também. Acho que da minha lista eram esses os atacantes, principalmente, que eu queria falar. Meio campo, vamos para meia cancha. De novo, provável, vou adicionar a dúvida aqui, porque não fica configurado. Cara, a Arrascaeta tem que jogar. Se jogar 15 minutos a Arrascaeta, ele simplesmente entra, mete assistência, mete gol. Olha esse número aqui de gráfico. É assustador. Tem que ter. Matheus Pereira, eu acho uma boa aposta. Ele não tem estourado, ele só fez uma pontuação gigante, que esse 25. Tava bem antes, 9, 9. Eu lembro que eu não escalei nele nessa época, mas dava pra ver que quando ele fizesse gol ele ia estourar. E quando ele fez 25, se não me engano, eu tava com ele no time sim. Mas depois, ó, já deu aquela baixada de moral. Só que o meio-campo, honestamente, tá com menos unanimidade essa rodada. Eu vou botar o Alan Patrick, porque aí eu já acho muito bom. Eu tava com ele naquela rodada das três assistências. E ele é um meio-campo que tá muito dentro da área, muito perto do gol, então é importante. Vou pular o Pochettino e o Sacha, porque é um clássico, apesar de que o Pochettino voltou arrebentando. Eu tinha ele nessa rodada dos 23 aqui. Ó, 7, 7. Para um cara que não faz gol, ó, ele fez um golzinho só e uma assistência. 7 pontos é bastante coisa. Então ele tem média básica, jogador de cartola. Eu não vou apostar por causa do clássico. Vou respeitar o Ceará. Rubens, muito bom jogador, mas não sei se ele vai de lateral. Se ele for de lateral, perde muito. No meio-campo ele joga bem melhor. E ele tá. Vamos ver qual a escalação, né? Não vai dar pra saber a escalação do Rubens. Ele não tá jogando em casa. Gosto muito dele quando joga em casa. Gosto muito do Savarino nessa rodada contra o Vasco. O Savarino e o Verratti, para mim, são os dois principais jogadores para dar uma apostada. Não apostaria no Vila Sante fora de casa, mas é sempre bom, jogador de cartola. Mateuzinho também, sempre bom, jogador de cartola. Apesar de que esse ano ele tem decepcionado bastante. Não vou colocar ele fora de casa. Pode fechar aqui no máximo o John John. Dá para jogar ele, mas eu não vou apostar no Red Bull, gosto mais em casa também. O Garro, tem muita gente falando, o Garro deve estar lá embaixo, porque não tem média, acabou de voltar. Então eu não vou apostar no Garro. Se fosse para apostar alguém no Corinthians, seria o Depay. Mas o Garro é um bom nome também. Vou fechar com a unanimidade do Matheus Pereira. Meio campo não vai mudar muito essa rodada. Vai todo mundo com esse meio campo parecido. Quem quiser apostar, sei lá, inventa um Savarino, um Coutinho, Rubens. Mas é isso, é a aposta. O certo do básico é esse. Alan Patrick, Matheus Pereira e Arrascaeta. Botar o Savarino de reserva ou o Rubens. Tanto faz. Eu acho que não vai mudar porque eu vou ter a escalação do Alan e do Arrasca. Se eles não jogarem, eu tiro. Ah, o Jorginho vai estrear. Eu não botei na minha lista, não vou escalar em nenhum time, mas tem muita gente apostando, falando que é um ótimo jogador. Quem quiser, ó. Jorginho estreou no Mundial, jogou bem, jogador de Premier League, né? Arsenal, Chelsea, mas eu não vejo como jogador de cartola, nunca foi jogador de fazer muito gol. Tem que ver se ele vai dar assistência ou roubar a bola. E agora o Flamengo sem o Gerson, né? Então pode mudar bastante o estilo de jogo. Vamos ver. Vamos ver o que vai sair disso aí hoje. A linha defensiva tem bastante lateral. Lateral é uma posição bem legal. É uma das posições que mais está pontuando esse ano no Cartola. Não gosto do William. Preço muito alto e o risco não sei se vale a pena. Apesar dele ter vindo muito bem. Não sei se vale a pena esse risco para esse preço. Não vou colocar. Matheus Bahia só não vai jogar porque é clássico, mas eu tenho gostado muito dele quando o Ceará joga em casa. Eu gosto muito do Capixaba, cara. Capixaba é um nome absurdo. 7, 10, ele tá sempre lá em cima, ó, 10, 10, 5, 20, 10, 9. Gosto muito, é uma aposta que eu acho que vale demais. Paulo Henrique é uma boa aposta também. Ó, 9, 5, aqui foi mal, né? 14. Excelente aposta também, principalmente com o Vasco mandante, mesmo em campo neutro. Mas eu tô muito tentado a colocar o Kaique Bruno nesse time aqui. Olha esse gráfico dele. 9, 11, 8, 14, 12. É muito bom jogador. E já que eu não tenho ninguém no Cruzeiro, eu não vou com o Cássio. Talvez eu fosse com o Vilauba na zaga, mas eu acho que eu não vou. Não vou com o Vilauba. Eu prefiro arriscar o Kaique Bruno. Porque eu vou pegar um SG do Cruzeiro e. Mesmo sendo difícil, né? Porque é contra o Grêmio. O SG mais fácil para mim essa rodada é do Flamengo. São Paulo ainda vem desfalcado, sem Caleri, né? Machucado, e sem o Luciano, só vai vir com o André Silva.
mas não vou tentar dobrar o Cruzeiro, então eu tô pensando muito em arriscar o Kaique Bruno. Aqui é difícil, né? Eu tô pensando agora, no Juba eu não vou. Na minha lista tava o Natanael e o Vitinho. Natanael do Galo e Vitinho do Botafogo, ó. Mas não vou com nenhum dos dois. Só que são bons nomes. O problema é que os dois jogam fora de casa. Quem quiser arriscar, vale a pena. Eles são jogadores bons de cartola. Aqui eu quero ir com alguém do Flamengo ou do Inter. A gente vai ter as escalações de novo. Presta bem atenção na escalação quando sair. E aí é isso, ó. Ou Wesley, ou Varela, ou Bernabé, ou Alexandre, ou Aguirre. Bernabé volta de lesão, então fica puxado. O Wesley tá entre negociações, também fica difícil de escolher. Eu vou botar Alexandro e vou fechar com a Aguirre. Mas é muito provável que entre o Bernabé aqui. Eu gosto muito do Bernabé e Aguirre. Eu acho uma excelente dupla, um dos dois. Se bobear, eu até começaria com a Aguirre, cara, dependendo, sabe, do jogo. Deixa eu voltar aqui para todas as opções. Ó, o gráfico do Bernabé tá fraco, mas ele começou muito bem, 14, 12. O Aguirre eu acho que tá um pouquinho melhor. Tá vendo? 12, 6, 4. É porque o Inter não consegue pegar muito SG, né? O Flamengo pega mais. Então o Flamengo tem uma média maior, tá vendo? 5, 5, 16. Cara, eu não sou fã do Varela. Confesso que eu prefiro muito o Wesley, mas, tipo, prefiro bem mais jogar o Wesley aqui, a diferença. Vamos ver. Se o Wesley for titular, eu boto o Wesley nesse time. Varela eu já não sei. Aí depende. Varela ou Bernabé pode ser uma escolha boa. E, pra fechar, vai depender muito disso aqui, ó. Da zaga. Que eu também quero com alguém de Flamengo e Inter. Vou tirar pra gente ver tudo primeiro. Mas a zaga, com certeza, eu vou com alguém de Flamengo e Inter. Eu vou principalmente com o Vitor Gabriel, mesmo sendo o zagueiro mais caro, ele tem a melhor média. Então ele pode fazer gol, ele jogou pouco, mas ele tava jogando de lateral, né? Eu acho que ele não joga mais de lateral, vai voltar pra zaga, só que é uma ótima opção. E aí, depende da minha escolha de goleiro. Se eu vou dobrar ou não. Léo Ortiz eu prefiro do que o Léo Pereira, então eu não vou. Eu vou fechar com o Vitor Gabriel, mas o Vilau é um ótimo nome, gosto muito. Não gosto dos outros. Lianco não gosto, Barbosa não, Marla é clássico, Pedro Henrique talvez. Léo Pereira, quem quiser, vale muito, quem quiser dobrar o Flamengo. Não gosto do Mancha, clássico. Eu gosto do Fabrício Bruno, excelente zagueiro, não tem pontuado tanto e o Cruzeiro tem a defesa sólida. Então eu gosto muito do Fabrício Bruno aqui. Mas eu vou botar o Vitor Gabriel, e na zaga também tem o Vitão. Cadê o Vitão do Inter? Tá lá embaixo. Ó, deixei ele na reserva. E vamos ver de novo, escalação Flamengo e Inter. E aí, o lateral depende muito aqui, ó. Eu vou fazer o hack do goleiro. Vou botar o goleiro mais caro que não joga, o Walter, porque o jogo tá anulado, não conta pro Cartola. Mirassol e Fluminense. E aí, aqui são elas. O Rocher não tá provável, mas eu li que ele pode ser o titular. Se o Rocher for titular, eu quero botar o Rocher em algum dos times. Não confio no Antony, então não botaria o Antony. Mas aí você pode botar Rossi, Cássio, João Ricardo, porque aí no clássico vale botar goleiro, né? Ainda mais vindo do hack, se dane, se ele vai pontuar ou não. Ou o Léo Jardim, cara. Léo Jardim é excelente goleiro, renovou essa semana, vai ficar até 2030 no Vasco. Vamos ver. Eu tô muito tentado aqui a fechar com o Rossi. E aí, se eu fechar com o Rossi, eu não quero triplicar o Flamengo, porque eu vou botar o Felipe Luiz. Eu acho que o Léo Jardim pode ser a melhor opção, mas eu acho que o Felipe Luiz vai ter que se provar contra o São Paulo, mesmo sendo um jogo difícil. Ele colocou muita pressão, afastando o Pedro, perdendo o Mundial daquele jeito pro Bayern. Então ele vai ter que vir para cima e vai ter que se provar como treinador a partir de agora. Eu acho que é uma boa opção. Léo Jardim, Roger Machado, óbvio, que é um dos que mais tem, e Felipe Luiz. E então estou em dúvida entre Felipe Luiz ou Roger Machado. Até o final, vendo a escalação, eu vou decidir. Mas eu gosto mais do Felipe Luiz, com certeza. E aí é que me quebra aqui, ó. Um, dois, três, quatro jogadores do Flamengo na SG. Eu não gosto de ser tão fechado num time só SG. Então, muito provavelmente, eu não vou botar o Wesley nem Varela aqui. Eu vou de Bernabé mesmo. Deixa eu tirar aqui e botar a dúvida.
Só pra fechar, quando sair as escalações, eu vou. Ih, não tem cartoleta. Caraca! Por causa de 10 centavos não tem cartoleta. Olha que loucura, 4 centavos. Deixa sem lateral então. Vamos descobrir na hora do jogo. Ó, não vou mexer no meio pra frente, muito provavelmente. O meio campo é fechado. Alan Patrick, Matheus Pereira, Arrascaeta, é o meio campo de todo mundo, o meio campo unânime, média básica. Quem quiser apostar, já falei, tem bons jogadores, Rubens, Coutinho, John, Garro, mas meio campo tá fechado. Ataque, pode trocar o Ed pelo Borré, o Borré tá ali na reserva de luxo, ele pode vir pra frente, o Eric Pulga, reserva de luxo. Luiz Araújo, posso trocar por outro atacante do Flamengo, ou Plata, o Bruno Henrique, ou o Verratti. Gosto de botar o Verratti aí e trazer o Luiz Araújo para baixo. Caio Jorge, cara, dá para jogar sem, mas eu tô confiante, vou deixar. Não vou tirar o Caio Jorge. Depay, ótima aposta, mas não sei se eu vou, honestamente. Não tô confiante na fase do Corinthians agora. Quem quiser pode botar o Depay também, arrisca. E aí a linha defensiva é a que tem que fechar. Um lateral vai ser ou do Flamengo ou do Inter, depende das escalações. Pode ser Bernabé, Wesley ou Varela, um dos três. E o outro lateral pode ser o Kaique Bruno, provavelmente vai ser o Kaique Bruno, ou pode ser o Capixaba. Gosto muito do Capixaba. Nossa, sempre uma aposta certeira. Na zaga vai ser isso, Léo Ortiz, eu posso mexer no Vitor Gabriel ali para reduzir o preço do time, botar o Bernabé, botar o Vitão, por exemplo. Gosto dos zagueiros do Cruzeiro, Vilalba, Fabrício Bruno, e gosto do Léo Pereira. E aí depende, como eu falei, eu não quero colocar 4 jogadores do mesmo time, fechando a linha defensiva. Eu nunca acho um número normal. Tem que ser no máximo 3 jogadores. E aí o treinador e o goleiro também vai depender dessa linha defensiva, dessa montagem que eu vou fazer com o Inter. Então vai ficar, por exemplo, ou o Rossi no gol, e aí um lateral do Inter, ou o Rocher no gol, um lateral do Flamengo. E, por questão de cartoleta, cara, eu posso até trocar aqui o Felipe Luiz pelo Roger Machado. Nunca se sabe. Talvez valha a pena fazer essa substituição, são os melhores nomes. É isso, galera. Ficou longo o vídeo. Caraca, vou tentar dar uma editada, 17 minutos. Mas a base é essa. Olhamos todos os jogadores com bastante calma. Bati minha lista aqui dos melhores jogadores. Sem bagunça, unanimidade, Flamengo, Inter, Cruzeiro, olha o time. Ó, tanto que só tem os 3, cara. Não apostei ninguém essa rodada. Não apostei ninguém do Braga, não apostei ninguém do Grêmio, ninguém do Vasco, Botafogo. 3 times só, vou ver só 3 jogos essa rodada. Tá bom. Mas é isso, valeu? Vamos tentar firmar sempre aí esses vídeos, análise dos jogos, análise dos jogadores, montando um time para a rodada. Esse montando o time eu gosto de fazer em live, mas hoje eu não vou fazer. Vamos ver semana que vem faço em live também, porque aí eu, mesmo tempo que eu levo, ligo aqui, fico meia horinha, aparece alguém, dá uma ideia, conversa. E é isso. Vamos fechar quando sair as escalações. Valeu, bom dia aí, boa tarde. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Semana que vem deve ter mais vídeo. Eu não sei se a rodada é no meio ou no final. A gente vai descobrir junto. Vamos lá. Começar o mês, voltar a cartola com tudo. Tentar dar uma mitada de primeira. Valeu? Tamo junto.